Salve, meus caros colegas, bem-vindo a mais um episódio do podcast Além da Imagem. E hoje eu vou conversar com um fiel escudeiro, mas que é também um grande artista. Expositor, trabalha com foto, faz revelação manual, tá tentando resgatar um processo mais antigo. Comigo aqui hoje, Léo Sombra. Obrigado, Renan. E aí, Valeu. Leozito? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, tá? Acho que a sua história é sensacional e vale a pena ser compartilhada com todo mundo aqui do mercado e tudo mais. E, cara, você tava no Jalapão esses dias, não tava? De férias? Passei uns 5 dias no Jalapão, porque eu queria sentir um pouco daquela natureza mais de próximo, né? Enquanto a gente tem, né? A gente tem que aproveitar enquanto a gente tem, porque depois... Óbvio, né? Fotografei um pouco, assim, mas em viagem eu sou um pouco preguiçoso pra fotografar. Eu sou desses também. Eu não tenho outra câmera, a não ser as minhas duas profissionais. E, cara, carrego só o celular. E não tem essa pira. como eu tenho algumas coisas grandes, né? Então fica difícil pra levar pra viagem, né? Mas a gente leva uma coisinha ou outra, né? E você já foi pra lá outras vezes, não foi? Eu fui a trabalho no ano passado também. Eu lembro que eu acho que ano passado eu te chamei pra um job e você falou, cara, tô indo... Acho que você ia no dia seguinte pro Jalapão, logo cedo. No dia seguinte. Que é longe pra caralho. É muito longe, né? Você desce... É Roraima? Tocantins. Tocantins. Você desce... Tô confundindo com o Monte Roraima, tá. Você desce em Palmas e pega um transporte de 6 horas até lá, né? Nossa. Então o acesso é bem difícil mesmo. E não é do interesse deles pavimentar todas as vias, né? Porque de alguma forma, acesso, então. se aquilo for pavimentado, né? Então eu acho que deve afetar um pouco a fauna e a flora, né? A visitação de muita gente. Então, sim, vai causar um certo impacto ambiental, né? Com certeza. Então acho que não é do interesse deles pavimentar a via. E é um lugar incrível, assim, eu recomendo. São um dos lugares mais incríveis do Brasil. Que massa. Porra, tá anotado. Nota mental aqui. E, cara, você é assistente de fotografia, você tá sempre comigo nos jobs, sempre que a sua agenda tá livre, eu chamo você porque eu gosto pra caralho do seu método de trabalho. Por isso que eu falei, fiel escudeiro mesmo, que todo fotógrafo precisa de alguém, assim, que confie bastante. E você é uma dessas pessoas, por isso que eu te chamei. Eu quero trocar um papo contigo dessas duas situações. Você como assistente e depois a gente vai falar de Léo Sombra artista. E, cara, conta pra gente, assim, o que te chamou atenção quando você era criança, adolescente, pra botar na sua mente que você queria seguir dentro dessa área? Falou, cara, eu vou trabalhar com fotografia, curto esse negócio, eu acho que dá pra ser um ramo profissional, dá pra seguir e investir nisso. Como é que foi esse começo aí? O meu envolvimento com a fotografia foi um pouco engraçado, né? Porque eu já passei por várias áreas, né? Desde vendedor de sorvete até caixa de bingo, até chegar na fotografia. E enquanto eu trabalhava como CLT, eu saía para fotografar também com alguns amigos que já fotografavam, né? Então... Você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha por volta de 18, 19. Molecão, né? Molecão ainda, né? Tinha acabado de sair do ensino médio. E eu saía para fotografar por hobbies, né? E ia com esses amigos que já eram mais experientes com fotografia. Alguns já trabalhavam em laboratórios, outros já trabalhavam em estúdio. Então, não foi muito por... Assim, foi meio que instinto, assim. Eu caí na fotografia, assim, né? E desde então tô até hoje. E aí, depois desse hobby, você viu, poxa, tem um mercado interessante. Justamente por ter esses amigos, assim, que já trabalhavam nessa área, você falou, bom, eu acho que eu posso tentar seguir essa carreira. Eu acho que, Renan, acho que as coisas foram acontecendo, assim. Assim, eu nunca forcei nada na fotografia. Sempre foi acontecendo a passos curtos. E foi acontecendo e, enfim, acabei passando por estúdio, já trabalhei fixo em estúdios, né? E hoje em dia é difícil, né, você manter um trabalho fixo, né? Até porque os profissionais de estúdios, né, hoje em dia se torna caro manter um, né? Então, hoje em dia, a maioria dos profissionais de audiovisual tem alugado, né? Mas na época que eu comecei, que tinha mais ou menos nos comecinho de
2005, né, a meca dos estúdios eram na Lapa, né? Então, boa parte de todos os fotógrafos tinham estúdio fixo, né? Hoje em dia não é mais possível isso, né? E aí você tinha essa vida de estúdio fixo, que era o quê? Pintar... aquela coisa, né? Pintar fundo aquela branco, coisa, consertar tripé, manter os equipamentos limpos. Dormir no estúdio, né? Preparar o set pro dia seguinte, ir para casa, voltar. A dificuldade que eu tinha era muito grande, né? Porque eu morava na periferia, moro até hoje, então o deslocamento acabava sendo um empecilho para mim, né? Era muito longe, desgastante, né? Levava em média 1h30, 2 horas para voltar para casa, né? Para no dia seguinte chegar cedo. Então, muitas das vezes eu resolvia dormir no próprio estúdio, né? E aí você era fixo e depois você começou a ser freela para outros fotógrafos? Como é que foi, assim, essa evolução, assim? Eu acabei pegando um pouquinho do final das revistas, né? Então, nesse meio termo de assistência, eu conseguia pegar uma pauta na revista, sabe? Alguns dos fotógrafos que eu trabalhava não conseguia pegar o trabalho e falar, ó, você não consegue fazer lá para mim? E aí eu fazia essa pauta, né? Fotografei para a revista Go há alguns anos, né? Enfim, entre outras, né? Então, eu peguei um pouquinho do final dessa passagem da revista pro digital, né? Porque hoje em dia é raro, né? Você ter revista. Eu lembro que os primeiros... Quando eu era assistente também, eu comecei a divulgar umas fotos minhas no Instagram. E o primeiro trabalho que me chamaram para fazer foi por causa de uma foto minha no Instagram. Que o Márcio Banfi, ele cuidava... Da afinada revista Gloss, que era uma revista pequenininha, né, para o público feminino, da Editora Abril. E ele falou assim, poxa, você já tá fotografando, legal, vamos combinar de você fazer uma matéria? Pô, isso é bom esse feedback, né? Exato, e aí, poxa, você vê que o cara te chamou por causa de uma foto no Instagram, eu era assistente, eu tinha acabado de chegar em São Paulo, eu cheguei em 2011, foi ali por volta de... Final de 2011, comecei em 2012. Que daí eu lembro que eu fui fazer o book de uma modelo. E aí eu não me interessei tanto pelo fato de você fotografar book, mas de fazer um ensaio, uma coisa mais artística com as meninas. E aí eu lembro que eu postei, ele falou, cara, que foto incrível, quero te chamar pra fazer uma matéria. Cara, eu acho que eu fiz umas 12 revistas Gloss depois, fiz Capricho, mas bem isso, já naquele finalzinho, aquela coisa meio, sabe, o impresso já tava naquela dúvida se eles manteriam o impresso ou iam para um processo de transição para revista eletrônica, mas aí eu acho que as coisas foram se perdendo e acabou tudo, né, de certa forma. Acabou, né, impresso, né? Acaba sendo muito caro, né? Você imprimir revista no Brasil, revista, livro, né? Tudo muito caro, tudo, né? Tudo. Tanto que a gente tem os livros aqui, são todos internacionais, né? Com exceção do livro do Duran, que esse livro aqui foi o primeiro livro de fotografia que eu comprei na vida, cara. Comprei em 2002. 2002? 2002, 2003. E aí foi o primeiro livro que eu vi, assim, falei, cara, é de um fotógrafo, pô, Duran já é famoso há trocentos anos, né? E eu achei do caralho, falei, nossa, porque não é aquele trabalho que você vê na TV, não é aquele trabalho da Playboy que ele fazia, é uma coisa muito mais autoral. E aí eu me inspirei já em muitas fotos que tá nesse livro aí, recomendo. E o trabalho, ele precisa se materializar, assim, você precisa ter alguma coisa impressa, né? Porque digital pois é, tá ali, né? Tá aí um bom gancho. Eu sinto isso também, eu queria saber se você sente isso. Parece que a fotografia, quando ela tá no computador e todo esse processo digital, parece que não sei, né? Tá faltando alguma coisa. Há um tempo atrás eu cheguei a fazer a impressão de um portfólio em papel algodão, fine art e tudo mais. E aí quando você pega realmente o papel, põe no passepartout, você fala, caralho, isso sim, né? Você tem a textura, você tem os degradês, a imagem se tornando real ali, né? Palpável. Parece que vira uma outra história. E aí, mano, hoje a gente fica só nas telas. Parece que é foto, mas não é foto, né? Não dá uma sensação assim também? Dá. E quando você tem um material impresso, parece que você tem um apego a mais por ele, né? Um cuidado, né? Um carinho a mais, né? E eu acho que ele precisa, seu trabalho ele precisa sair da tela e você fazer algum tipo de trabalho com ele, seja um livro, seja um zine, seja um quadro,
Eu acho que ele precisa sair, pular da tela e vir pro papel, né? Até para montar esse cenário aqui, eu fui imprimir essas duas fotos, né? Essas duas fotos aqui do canto são minhas. Essa modelo é uma modelo ucraniana que estava no Brasil e eu queria fazer um ensaio com ela. E a gente foi ali pro centro, cara. Aqui é o edifício antigo Banespa, o Farol Santander, o edifício Martinelli, e ali também é no centro. E foi a primeira vez que eu imprimi essas fotos. Eu falei, cara, acostumado a ver no Instagram e no computador, mas a hora que você imprime, tudo bem, assim, é baixa qualidade que eu imprimi rapidinho, só para ter aqui pra gente montar. O centro, ele tem essa atmosfera, né? Sempre que você vai lá, acontece alguma coisa diferente, né? Que você não viu, né? Por conta desses paredões, assim, a luz não incide muito, né? Uhum. Então... Não, essa de baixo para cima é meu xodó. É meu xodó, eu gosto dessa foto pra caramba. É um bom registro, né? Parece que a modelo é gigantesca, né? Uhum. Então, é justamente para trazer ela em comparação com os prédios, né? Você tem os arranha-céus ali do centro de São Paulo. Eu falei, eu vou te transformar num arranha-céu também. Ela Deitei no chão todo mijado do centro. Peguei ela de baixo para cima. Ela fez dimensão. Acabou fazendo parte da composição, fez né? Parte. Eu falei, vou fazer você fazer parte da cidade. Isso é muito bom. Mas tá, e aí você saiu dos estúdios, você começou como hobby, começou a fazer matéria, mas eu conheço o Léo como assistente. Eu nem lembro quando foi a primeira vez que eu te chamei. Eu acho que quem me indicou você foi o Tinho? Não sei. Cara, não lembro. Também não lembro. Eu lembro de um segundo job que a gente foi lá pra Jacutinga, em Minas Gerais. A gente passou 3 dias lá. Passamos 3 dias. 3 dias lá pra fazer uma marca. Mas eu não lembro qual foi o nosso primeiro job. O primeiro deve ter sido com o Eric. Eu também não lembro. Ah, com o Eric. Sim, eu lembro do Eric. Mas qual especificamente eu não lembro. Eu também não lembro. Essa vida de freela é muito corrida, né? Então, hoje é quarta, você acha que é terça ou que é quinta, né? Você acaba perdendo um pouco da noção do tempo. E quando eu saí dos estúdios, aí foi bem na época que eu já estava me envolvendo nos meus projetos sociais, né? Uhum. Porque eu trabalhava em estúdio, mas eu estava sempre ativo, né? Eu sempre fotografava, né? Uhum. Levava a câmera dentro da bolsa e cada dia que eu saía para ir trabalhar, eu fazia um clique, né? Então eu juntava todo esse material e revelava final de semana, né? Então, isso a gente trabalhando... Isso a gente tá falando de filme. Película. E... Então, sempre tive essa vida ativa de fotografar e trabalhar ao mesmo tempo, né? Uhum. E revelava final de semana, né? Quando eu não trabalhava, né? Então, eu tenho um bom acervo desse trajeto... Pô, que massa, cara. Desse trajeto que eu fazia da minha casa da periferia até os estúdios, né? Que na época não tinha câmera, né? Uhum. Eu levava uma lata, né? Pra quem não conhece, é pinhole? É pinhole, né? Enfim, você pode transformar qualquer superfície em câmera. Você pega um copo desse, você veda ele de preto, ele pode se transformar numa câmera, né? Basta você ter a imaginação e fazer o uso dela. Eu lembro que quando eu dava aula na faculdade, a primeira câmera que a gente ensinava os alunos era a câmera de pinhole. Né? Até para mostrar que a fotografia ela é básica, ela é fácil, ela é acessível, e que você não precisa de mega equipamento, não precisa de toda aquela putaria técnica toda. E eu tenho a minha lata guardada até hoje, cara. Né? Tá lá só com o buraquinho. Era uma lata de... É uma lata que eu achei... Eu acho que foi num antiquário de cigarro antigo, assim. Os cigarros não vinham em maço, né? Eles vinham numa lata, assim. E é uma lata, eu acho que da Lux Strike, verde, toda antiga. E aí, vem com a tampa, mas a tampa eu vedei, né? Passei tinta preta por dentro, só fiz o buraquinho. Passei uma fita isolante. Cara, papel fotográfico dentro, vamos... E é lindo, né? E é lindo, cara, porque dá uma distorção bonita, você vê toda... Você vê o centro focado e você vê aquele desfoque circular em volta da imagem. Quanto mais curvado for o material que você usa, por exemplo, você usa um copo desse, quanto mais curvado, mais ângulo ele vai dar para a fotografia. Quanto mais reto, menos ele vai distorcer. Olha que massa. Enfim, já usei diversas coisas, né? Como caixa de sapato,
Enfim, vários elementos para fazer essa técnica de pinhole. Que massa. Variando entre outras também, né? E aí, essas imagens que você fazia durante o trajeto foram todas com pinhole? Todos com pinhole. Mas aí você botava o papel fotográfico? Algumas com papel fotográfico, aí depois que eu tava enjoado de fazer com papel fotográfico, eu ganhei um lote de FP100, que é um Polaroid que se usava nos estúdios, né? Eu tive o prazer de fotografar com FP100, fazer uns testes em casa. Ele tava vencido, então acho que das 10 fotos, eu acho que só 2 saíram boas. Mas, cara, a distorção que deu de cor é maravilhoso, é sensacional. Né? Eu vou trazer quando eu sou suspeito para falar, porque eu sou viciado em Polaroid, né? Então, sempre que eu consigo comprar alguma coisa, eu tento deixar como estoque para usar futuramente, porque é um tipo de fotografia que me encanta, assim. Ela não é definida, mas quando ela tá vencido, parece que dá aquele encanto, sabe? É uma coisa meio lúdica, né? É uma coisa muito lúdica. Totalmente. E aí, como é que foi sair do estúdio e começar a atender fotógrafos de uma maneira freela, e aí, como assistente? Eu vi que não era mais vantajoso ficar em estúdio, né? E aí eu comecei a freelar e foi seguindo, assim, né? Até chegar no audiovisual. Enfim, você faz iluminação para fotografia, para filme, né? Enfim, são várias vertentes até chegar, né? Porque se a pessoa te liga, te contrata, né? Você fala, tem um trabalho assim, tem um trabalho assado, né? Mas você chegou a procurar fazer, tipo assim, um network? Ah, beleza, eu não vou mais ser assistente fixo, quero ser freela. E aí, como é que vai acontecendo esses contatos? Como é que você vai entrando dentro do mercado, conhecendo fotógrafos? Você falou assim, eu sou assistente, quando precisar, me chama. Acho que particularmente através de contatos, né? Você trabalha, você faz amizades no audiovisual e quando você faz um bom trabalho, as pessoas gostam de você e acabam te chamando outras vezes e você acaba topando com outros profissionais também e aí vai virando essa rede, né? Essa rede social de trabalho, né? E até os fotógrafos mesmo, né? Quando alguém fala, pô, me indica um assistente, tô precisando de um assistente. Eu falo, cara, tem iniciante, tem médio, tem avançado... Até os mais caros. Até os mais caros e os próprios fotógrafos, é muito comum da nossa área, né? A gente mandar mensagem pro outro, falar, cara, tô precisando disso, onde que eu alugo tal coisa? Poxa, surgiu uma necessidade de um equipamento, como que eu posso fazer? Cara, nos grupos de fotografia mesmo, a gente troca muita ideia, muita mensagem, assim, e rola bastante indicação de assistente. Eu sou um pouco preguiçoso para grupo. Sério? Não, eu odeio... Grupo que eu falo assim, de Facebook, até porque grupo de WhatsApp eu não entro, tirando os da família, que é meio que obrigatório, né? Mas eu também não curto, não. Mas grupo de WhatsApp, de Facebook... Os grupos de Facebook de fotografia são maravilhosos. Você só tem a aprender. Eu já tirei várias dúvidas. Por exemplo, que se chama Queimando Filme. É sensacional. Que massa. No Facebook mesmo, digitar lá, Queimando Filme. No próprio Facebook, chamado Queimando Filme, né? Que demais. Desde revelação com filme com café, até com vinho. Que sensacional. Enfim, muitos processos, né? As pessoas estão testando várias coisas hoje em dia. E lá você consegue tirar várias dúvidas também. Eu aprendi muito lá nesse grupo também. E você faz revelação em casa? Já revelei muito em casa, né? Então, na época que eu saía de casa pro trabalho, eu não tinha câmera, né? Até porque o digital estava em ascensão e quem tinha câmera digital eram poucas pessoas, né? Era muito caro, né? Imagina para mim, um periférico, comprar câmera digital, né? Inimaginável. E eu tinha lotes de papel. E aí eu resolvi construir minha própria câmera. Construí a minha câmera. Que demais, cara. E aí eu podia comprar o químico sem mandar revelar, né? Que era um gasto a mais, né? Então eu construía a câmera, fotografava, juntava, revelava no final de semana. Usava meus próprios químicos vencidos também, né? Reutilizava alguns. E revelava em casa mesmo. Que demais, cara. E foi uma época muito, assim, de muito aprendizado para mim, assim, né? Mas de perrengue. Da onde que você aprendeu? Eu fiz na época que eu trabalhava no Bingo, né? Eu acabei me envolvendo num curso de fotografia pinhole. Tá. De uma ONG chamada Imagem Mágica.
que é de um francês chamado André François. Uhum. E a história dele é muito interessante, porque ele saía para fotografar e as crianças ficavam no pé dele. E ele não conseguia se concentrar. Uhum. Assim como a gente. Eu pego essa câmera e vou fotografar no centro de São Paulo, eu preciso parar, eu preciso imaginar, preciso esperar a cena acontecer. E se vem uma pessoa conversar comigo, perde totalmente minha concentração. Você se distrai, já era. Né? E o projeto dele é muito legal, porque ele resolveu fazer essa escola de fotografia e ensinar pinhole para as crianças, né? Para as crianças, assim, deixarem de importunar ele um pouco e ele conseguir fotografar e as crianças aprenderem também essa técnica primária da fotografia. Porra, que massa, velho. E aí você falou, bom, beleza, agora... E esse Mas vou pôr em curso, prática. esse curso eu fazia acho que 2 vezes por semana, né? Eles tinham uma pequena verba que eles disponibilizavam, né? Para você arcar com o transporte, né? E aí você não podia faltar. Se você faltasse, você perdia... A sua vaga, né? Você perdia... Não a vaga, assim, né? Só se fosse muitas faltas. Uhum. Você perdia um pouco da verba. Ah, entendi. Para você se deslocar até o curso e fazer. E aí, lá ele ensinava também todo o processo de revelação. Lá tinha desde a revelação até o digital, né? Até fotografia de estúdio. Ah, né? era completo, então. Era completo, né? Foi um Massa. ano mais ou André menos. François. André François. Isso é o quê? 2006. 6. 2006, né? E aí, no processo do curso, eu já comecei a trabalhar também. Já comecei a me envolver com o estúdio, né? Uhum. Então, trabalhava, né? Às vezes saía do curso, ia direto para o estúdio, né? E vice-versa. Hoje você trabalha mais como assistente ou você já tem um trabalho seu consolidado? Como é que tá essa história? Hoje mais como assistente também de fotografia, vídeo também. Porque tua agenda é cheia. Toda vez que eu te ligo, você fala, preciso ver como é que eu tô aqui. Caralho, Léo. Porra, mano. Mais ou menos, né? Às vezes tem meses que as coisas apertam mais, né? E acaba... Como todo bom autônomo, né? A agenda acaba lotando um pouco. Tem mês ótimo, tem mês péssimo, tem mês médio, e aí vai fazendo. Exatamente. E a galera que você atende tem um ramo mais específico, assim? Ou tipo, mais moda, mais publicidade? Acho praticamente a moda, né? Moda? Mais moda, né? A moda, acho que é 90% do... Acho 90, até trabalho. Um pouco mais, até 90, 95% da moda, acho que ela... E tem uns cara fodão, assim, que você trampa? Olha, cara, por incrível que pareça, as pessoas mais incríveis que eu conheci são totalmente desconhecidas, assim. As mais incríveis, elas estão fora de... É que mais surpreende, né? As que mais surpreendem, elas estão fora de redes sociais, elas... Mas é uma galera mais nova, mais velha? Algumas novas e uns mais antigos também. Alguns novos são muito bons, que eu conheci também, né? E principalmente alguns mais antigos, né? Que estão fora das redes sociais. Gente muito boa, sensacional. Cita uns 2 nomes aí de uma galera... Olha... Mais velha, assim, que tá mais fora velha. da rede social, mas que a gente pode, sei lá, dar um Google e... falar, quero conhecer o trabalho desse cara. Cara, acho que Eduardo Delfim. Eduardo Delfim. Ele fazia muito Casa Cláudia. Foi o primeiro a fotografar a Casa Cláudia com digital. Uhum. Porque entraram no estúdio dele e roubaram todas as coisas dele. E ele tinha feito uma pauta recentemente. Os rolos de filme estavam juntos. E acabaram levando, né? Então, até então, a Casa Cláudia, ela não tinha feito película na época. E aí ele foi obrigado a reproduzir todo o trabalho em digital para poder entregar o trabalho. Eduardo Delfim. Eduardo Delfim. Que massa. E aí hoje ele trabalha com moda? Hoje ele faz um pouco de moda, faz principalmente estilo, né? Uhum. Ele não ilumina a cena, eu acho que, no meu modo de ver, acho que ele desenha. Que massa. Ele desenha a luz, olha só, né? fica uma referência boa pra gente dar uma pesquisada. É uma pessoa maravilhosa. E uma pessoa com quem eu trabalhei muitos anos também, que se chama Kiko Ferriti, que era um retratista, né? E é um cara que eu aprendi muito também, porque ele resolvia as coisas em 2, 3 minutos. A gente ia Tinha uma sagacidade técnica.
A gente ia pro interior de São Paulo fotografar o presidente da Embraer. Tinha 2 minutos. 2 minutos ele fazia um retrato, assim. Já chegava, deixava tudo pronto. Às vezes o presidente não concordava naquela cena que a gente tinha montado, né? Ele não concordava com tal coisa, aí resolvia fazer do jeito dele e a gente tinha que estar preparado para isso. Ou seja, é guerrilha, né? Guerrilha total. E fotografar o Santoro, por exemplo, numa sala vazia com uma janela só, sem nenhum elemento. Você tem que ter ao mesmo tempo um processo criativo muito foda, né? Pela questão de você ter um repertório bom, de você entender a situação, saber que você tem um cara incrível a ser retratado ali, seja um presidente de uma mega companhia, seja um ator, uma atriz famosa. Você não ter tempo para fazer o que você quer, mas você tem que ter também uma técnica apurada para falar assim, eu preciso resolver com o que eu tenho aqui. E eu acho isso sensacional, cara. Você tem que estar preparado. Plano B, por exemplo. Não, plano A, B, C, D e E, né, velho? Exatamente. Deu merda aqui, vamos pro próximo. Deu merda, não. Junta o outro, faz um Frankenstein lá e... Nessa área são muitas divergências, né? Às vezes nem sempre o que você está pensando é o que o seu próximo pensa, né? Às vezes ele pode pensar melhor do que você, né? Isso lembra muito uma entrevista que eu vi com o Luiz Garrido, que ele era um puta retratista, 70, 80, 90, e ele falava a mesma coisa, cara. Às vezes você chega para fazer um retrato de alguém foda, assim. Sei lá, eu lembro ele contando que ele foi fazer o retrato do Antônio Carlos Magalhães, quando ele era presidente da Câmara. E ele fala assim, eu só entrei rapidinho, assim, lá no plenário para poder fazer um retrato dele. Tipo, não tinha ninguém. E ele viu que atrás tinha um crucifixo. Aí ele falou pro Antônio Magalhães, falou assim, faz assim para mim. Aí ele, não, eu já sei o que você quer, eu não vou fazer. Tipo assim, você vai botar Cristo na parede e o Cristo na terra, como eu. Na hora o cara sacou ele. E ele falou, mano, fudeu, o que eu vou fazer com esse cara? Eu tenho mais 1 minuto só com ele. Aí fez uma foto dele sorrindo, que é mó estranho, porque ele tem um dente feio pra caralho. Tinha, né? E o Garrido sempre conta essas histórias, assim, de retrato, que é bizarro. Que é bem isso, eu tenho 2 minutos pra resolver, eu tenho que sair daqui com um puta retrato, porque vai pra jornal, vai pra revista. E eu admiro pra caralho esse tipo de profissional. Porque eu sou justamente o contrário. Eu gosto de tempo, de pensar, de resolver. Bom, você tá sempre comigo, de, né, calcular. Mas nem sempre funciona o que a gente pensa, né? Na prática é totalmente diferente. Não vai. Você monta... Cara, eu sou muito assim. Beleza, o cliente foi lá, me deu um layout, e a gente vai pro dia executar. Então, assim, aquilo já tá na minha cabeça, eu gosto às vezes de desenhar o esquema de luz, o que eu pensei. Mas daí chega na hora, você dá 2, 3 cliques de teste, você fala, puta que pariu, velho, não vai ser assim não. Não vai ser assim não. Ou até no último trabalho que a gente fez, né? O cara tinha pedido, leva o fundo branco, porque vai ser tudo pra recorte. Chega lá, o cara fala, não, então... E ele resolve mudar sem te falar. Resolve... Não, na hora o cara falou, então, se a gente tiver um fundo cinza pra recortar aqui por causa das nuances, vai ser melhor. Aí eu falei, cara, eu não tenho fundo cinza, eu trouxe um branco. Mas assim, eu não deixei transparecer, eu só falei, vou resolver. Aí na hora você falou, cara, liga pra fulano, não sei o quê, chamei o produtor. 10 minutos não, porque foi o dia que teve a greve do metrô, né? Umas 2 horas depois o fundo tava lá. A cidade tava parada, né? A cidade tava parada. E o fundo veio de Guarulhos, né? Veio de jegue, dando ré. Levou 2 horas pra chegar, mas chegou e resolveu, né, cara? Até o tempo que a gente tiver transporte aéreo, né? Pra gente pedir. Vem por drone. Vem 2,70 m de canudo voando São Paulo. E dentro dessa, justamente puxando um gancho já de novo, assim, cara, perrengue é o que não falta e sempre vai cair na mão do assistente também, tá lá para ajudar. Perrengue você já passou aí? Perrengue no audiovisual também você tem que estar preparado para isso, né? É rotina, né? Perrengue. Acho que você chegar no trabalho de manhã e você só começar a trabalhar à noite ou de madrugada, né? Você toma o famoso chá de cadeira, eu acho que é o pior de todos, né? Porque você tá ali parado, né? Esperando para executar seu trabalho. E as coisas não se concluem, né? E você fica esperando aquilo acontecer. Você tá com tudo montado, esperando as coisas acontecerem. Eu acho que esse é o principal perrengue de horário, né? De ficar sentado lá esperando. De ficar sentado esperando, assim, eu lembro ano passado eu fui fazer uma campanha que... Mesma coisa lá que a gente fez esses dias. Que é fotografar no mesmo set de filme, né? Porque daí você já aproveita, ator, toda a galera que tá lá.
Aí a produtora tinha passado pra mim e falou, ó, chega às 3, teu horário é às 5. Mas chega às 3, porque daí você já vai pro canto, você já monta, daí às 5 tá tudo certinho, você só fotografa e vai embora. Falei, beleza. Cara, eu saí de lá 2 da manhã. Porque daí você chega às 3h30, aí você precisa entender o que está acontecendo, você vai conversar com o cara da agência, você vai conversar com o produtor, você vai conversar com o diretor de fotografia. Eu gosto muito de conversar com o diretor de fotografia para entender que tipo de luz que ele está usando para eu poder manter um pouco da mesma linguagem. Só que nisso eles já estavam 3 horas atrasados. Aí você espera, aí dá 8, 8h30. Ah, não, então vai todo mundo parar agora porque vai todo mundo jantar. Aí beleza, aí quando acaba o filme, aí você tem modelo, atriz, tem que retocar a maquiagem, tem que voltar o figurino, tem que arrumar o cabelo pra depois ir pra lá. Aí vai todo aquela urubuzada, né, que eu falo, em cima do fotógrafo. Aí o pessoal da agência, não, arruma a luz assim, vamos fazer um negócio mais assado, puxa mais pra cá. E aí, o que você acha que é 1 hora de foto, vida 3, 4, porque eles querem opção assim, aí a menina já tá cansada, destruída, aí depois você tem que desmontar tudo, botar dentro do carro, devolver equipamento e ir pra casa. E esses atrasos acabam respingando tudo no estilo, né? Cara, o estilo é o culpado de estilo. tudo. É sempre no estilo, porque assim, a prioridade é sempre filme. A prioridade é sempre do porque filme. Porque o filme tem hora extra, as coisas custam milhões de vezes mais caros que na foto. Então, assim, estilo, aguenta aí, que depois, na hora que tiver um tempinho aqui, a gente libera pra você. Mas ao contrário do perrengue, o que você já fez assim com um job foda que você fala, caralho, nunca imaginava que ia fazer isso aqui um dia, tô aqui com um fotógrafo. Eu acho que os retratos que eu participava, né? O retrato do Pelé, por exemplo, de algumas celebridades, mas eu acho que o do Pelé foi o que eu mais gostei, né? Você é do tipo que tieta, vai lá depois não. Fazer uma selfie comigo? Não, pelo contrário. Pô, mas é o Pelé, caralho. Não, assim, eu sempre fui muito quietinho, assim, eu tietava do meu jeito, assim, sabe? Sem fotografar do lado da pessoa, né? Mas eu levei uma camiseta pra ele assinar. Ah, tá vendo, pô? Não, aí é do caralho, né, velho? E aí tá guardado pra história, né? Não, faz o quadro dessa porra, né? Fazer o quadro, né? Estica ela bonitinho e tal. Mas acho que o retrato do Pelé, assim, um dos que eu mais gostei de fazer. Quando você falou do Jalapão, que você tava lá, você disse que tinha ido 2 vezes já. Foi agora de férias, mas tinha ido pra fazer foto. Eu tinha ido pra fazer uma campanha. Uma coisa que é muito comum, e eu passei por isso também quando eu era assistente, que é a gente viaja para uns lugares sensacionais, né? E o que é melhor, a gente ainda ganha. Ainda ganha pra isso. Além do Jalapão, pra onde você já se meteu, assim, com fotógrafo pra fazer um job? Você fala assim, caralho, velho, eu nunca faria essa viagem, mas eu tô fazendo e graças ao meu trabalho. Acho que a Ilha do Ferro, né, em Alagoas, né? Que é um vilarejozinho que fica beirando o Rio São Francisco, né? E todas as pessoas da cidade são artistas, né? Que legal, cara. Eles fazem móveis... Ilha do Ferro? Ilha do Ferro, né? Fica beirando o Rio São Francisco. E eles fazem objetos, fazem móveis, né? Enfim, é tipo daquele vilarejo que 90% das pessoas são artistas, né? Uma cidade que faz muito calor, mas... imagina, porra, Alagoas. Mas é muito aconchegante. As pessoas, assim, o lugar e as pessoas te recebem, né? Eu quase deixei todo o meu cachê lá de tantas coisas que eu comprei e trouxe comigo. Acho muito louco que vira e mexe a gente acaba indo... a gente vai muito pro Rio de Janeiro, né? Quer dizer, hoje eu já não sei tanto, mas na época que eu era assistente, era direto, assim, pela mesma vez por mês, vou pro Rio. Aí todo mundo fala assim, pô, que massa, velho, você vai pro Rio, você ainda tá ganhando. Eu falo assim, cara, eu não sei se é bom ou se é ruim, né? Porque geralmente era pra fazer campanha com alguma atriz, alguma global... Então é mais fácil você levar a equipe pro Rio do que trazer a global pra cá. E aí era sempre assim, você acorda 4, 5 da manhã, vai pra casa do fotógrafo, pega os equipamentos, algumas coisinhas só, outras você acaba alugando no Rio de Janeiro mesmo. Cara, 6 horas você entra no avião, você pega o primeiro avião daqui pro Rio, chega no Rio, já entra numa van, cidade quente pra caralho, vai pra algum estúdio, passa o dia inteiro no estúdio, acabou o job, você empacota tudo, confere, vai para o aeroporto, pega um voo tipo 7, 8 da noite, chega aqui, devolve o equipamento, vai na casa do fotógrafo, vai para casa
é umas 10, 11 horas da noite. E vai e volta no mesmo dia. Você não viu porra nenhuma do Rio de Janeiro, porque você entrou dentro do carro, entrou no avião, entrou dentro do carro de novo, foi para um estúdio, ficou fechado, entrou dentro do carro, entrou no avião e foi para casa. O glamour passou longe. Né? Glamour é o caralho. Só tripé no cu dos outros, velho. E aí eu lembro uma vez que eu nunca curti muito esse papo de entrar na selva, cara. Eu sou uma pessoa bem urbana. Mas surgiu um job uma vez com um fotógrafo gringo. Gringo não, ele mora na gringa. Ele é brasileiro, mas mora lá e é daqueles caras que já fala até enrolado, né? Porque a vida inteira morava em Londres. E ele veio para fazer uma campanha da Adidas junto com a Farm. E a gente foi pra Amazônia. Só que só fui eu de assistente. Era uma equipe grande, tinha vários produtores, stylist, maquiador, 3 modelos, aquela porra toda, equipe de filme também rolando. Mas assim, foi tão surreal das duas maneiras. Do quanto eu tomei no cu, do quanto eu me ferrei carregando equipamento, porque assim, daqui pra Manaus a gente pegou uma van, a gente foi pra Viracopos pega um voo da Azul até Confins pegou outro voo até Manaus. Aí de Manaus, a gente pegou uma van que andou mais umas 3 horas de carro, de van, para chegar na encosta de um rio, para colocar tudo dentro de um barco, para ficar mais 1 hora dentro de um barco, para chegar numa outra encosta que tem uma passarela que vai para um hotel. Era um hotel muito famoso, eu descobri esses dias que ele tá fechado, chama Ariaú Towers, que ele fica bem ali no meio do rio. E cara, só eu de assistente, carregando aqueles case da Pelican com Profoto B4 e tripé e os caralho. Só que assim, é um lugar que eu não queria na minha vida. Tipo assim, vou planejar uma viagem pra eu descansar, vou lá pro meio da selva. Nem fudendo, velho. Nem fudendo. Foi um puta perrengue, foi um puta programa de índio, assim, cara. Porque assim, chove, faz calor, e é um calor abafado, é inseto pra caralho. Aí teve um dia que eu comi um bombom de castanha do Pará. Quando você morde assim, aí você mastiga, você fala, cara, tá meio estranho. Não sei, talvez tenha alguma coisa aqui dentro. Aí quando você olha, você vê que metade da castanha tá podre por dentro. Aí você passa 3 dias cagando, tomando Imosec pra tancar a diarreia. Falei, nossa, velho, eu tô tomando no cu. Mas no final, você olha e fala assim, caralho, velho, eu fui pra Amazônia, velho. Tá ligado? Mas... Fui pra Amazônia, cara. E ainda ganhei uma grana pra estar na Amazônia. Mas muito das coisas que você leva pra viagem assim, você acaba nem usando também. Não usa, não usa. Cara, sem brincadeira, tinha umas 4 Pelican daquela, cada uma com B4, cada um com, sei lá, 5, 6 baterias, mais 2 tochas. E o cara usava um flashzinho só. Mas você tinha que carregar tudo aquilo lá. Por quê? Porque a gente ia fazer as fotos, sei lá, no Rio Negro. E aí tinha uma encosta, eles queriam fotografar naquelas árvores gigantescas que tem lá. E... porque o cenário, assim, é maravilhoso. Isso eu não nego. Eu falo, cara, o lugar é sensacional. Só que você tá sozinho, cara. Então você pega do barco, você passa pro barranco, aí você sai do barranco, tem que puxar lá mais 100, 200 metros pra dentro da mata pro cara fazer a foto. Você tem que levar tudo. O cara usava uma média formato, com computador, cheio de bateria, um mini gerador a gasolina. E aí você fala, caralho, velho. Aquele bem silencioso, Aquele bem silencioso pra espantar todos os bichos de perto da gente. E aí, você se fode, mas chega no final você fala, cara... Porque eu tenho umas fotos de lá que é sensacional, assim, que eu fiz, sabe? Uhum. E eu não queria, sabe? Aí você vê o encontro das águas, né, do Rio Amazonas com o Rio Negro, aquela coisa toda. É sensacional, mas é isso, você leva... sei lá, 200 quilos de equipamento, você não usou 10. Você não usa 10%, né? Eu lembro que embarcando lá em Viracopos, cara, só de excesso de bagagem deu mais de 5 mil reais. Só de excesso para carregar os B4, tocha, tripé e foda-se. Isso quando você precisa pagar que não tem produtora executiva com você e você precisa resolver tudo. Aí você torra o limite do seu cartão de crédito. Ah, eu não faço isso não. Eu pego o telefone, ligo para a produtora e falo, ó, cara, tô numa situação aqui, fodeu. Você vai ter que me ajudar. Mas... E, cara... Você tem algum momento que você para e pensa, fala, não, acho que já deu,
minha vida de assistente, vou seguir só minha carreira agora, vou fotografar. Você tá fotografando? Como é que você pensa essa transição aí? Como é que tá na sua cabeça? Como é que tá na sua vida? A gente trabalha como assistência para se bancar, né? Para bancar um livro desse aqui, por exemplo. Já vamos falar dele. Então, cara, não, sim, são pretensões que, sim, que a gente almeja, mas se você for analisar, não... Eu trabalho com moda, mas não é um tipo de fotografia que me excita, sabe? E são pretensões que você almeja, sim. Não necessariamente você faz assistência, você tem que virar fotógrafo. Sim, concordo. Você pode ter um trabalho paralelo. Enfim, que não seja a fotografia de moda, né? E tem sido mais comum, né? Eu vejo uma galera que trabalha como assistente, são putas assistentes, assim, e eles não têm essa pretensão de se tornar fotógrafo, né? Eles gostam do trabalho de assistente. E justamente, assim, isso dá uma segurança financeira para eles poderem fazer outras coisas, né? Um trabalho mais artístico, igual que você faz. Sei lá, tem o Edição, tem a Laila, tem o Renato, você. Pô, tem uma puta galera assim, cara, que eu olho e falo, mano, são assistentes excelentes, de primeira qualidade, custam caro. O cachê de vocês não é nada barato. E uma coisa que eu sempre levei em consideração na época que eu era assistente. E eu tava nesse momento de transição também, e eu pensava bastante. Porque o assistente freelance, ele vai lá, faz o job, acabou, vai pra casa, meu filho. Amanhã é outra história. O fotógrafo, não, ele tem esse job, então ele já tá em reunião de PPM, reunião de briefing com a agência, vai no dia, ouve o diretor de arte, diretor de criação, cliente enchendo a cabeça, volta pra casa, tem que fazer backup, tem que fazer select de fotos, tem que ficar mandando. E, ao mesmo tempo, você já tem que pensar no próximo cliente. Então, assim, é aquele ciclo que não para, né? De responsabilidade, que eu costumo falar. O assistente, não. A responsabilidade dele é enquanto tá no set. Acabou, meu filho. Acabou, se você fez backup, se você não fez... O que você fez quando chegou em casa? Se você mandou a foto pro cliente? Não, acabou. Ele já tá em outra, né? Isso é bom, né? Isso é bom pra caralho. Isso é bom pra caralho. E quando a agência pede as fotos, você tem que enviar de novo. Ah, não. Pô, aconteceu esses dias. Uma foto do ano passado. O cara pediu porque eles iam... mexer na foto, botar um outro fundo. Eu falei, não, beleza, tá aqui, eu mando. Mas, ó, não tô em casa, eu vou te mandar amanhã de manhã. Porra, me manda o mais rápido possível. Não, beleza, eu vou dar um jeito aqui. Então é isso, né? Você tá em plantão 24 horas a favor da agência. Mas o bom é que você acaba absorvendo os profissionais, né? Um pouquinho de cada coisa, né? E você acaba ficando um pouco mais ligado, né? No que tá acontecendo. Você sabe como que as coisas podem funcionar, como que as coisas podem não funcionar. Então... toda a minha vida eu sempre tentei absorver um pouquinho de cada coisa das pessoas, né? Seja boa, seja ruim, né? Sim, sim. Eu passei por vários fotógrafos quando assistente e eu entendi justamente isso. Bom, tem coisa muito boa que eu posso absorver, só que também havia muita coisa ruim acontecendo que você pega aquilo e fala, cara, eu não vou fazer isso. Sabe, de fotógrafo maltratando assistente, gritando, sendo grosseiro... e várias outras situações que você fala, tá, eu tô vendo essa merda acontecendo justamente pra eu saber o que eu não devo fazer. Né? Como que eu não devo tratar as pessoas e... Mas aí você tem que ser o mais frio possível. Nossa, eu aprendi muito isso. Você engole, passa uma peroba na cara. Mas isso acontece em toda a profissão. Em todo lugar, né, cara? Em todo lugar. E vai te criando casca também, né? Porque daí você já sabe, ó... fulano, desse jeito não dá mais, ou então, se quiser, você paga tanto e eu vou, porque daí eu vou pela grana, né? Não vou nem pela experiência do job em si. É como a luz, você rebate, ela rebate em você e vai embora. Você nem absorve isso. Massa, massa. Léo, eu quero falar agora disso aqui, cara. Disso aqui, que eu acho que é o que faz teu olhinho brilhar. Isso aqui, cara, isso aqui era um sonho que eu tinha. Esse aqui é um livro que eu lancei. Esse é seu. Ah, meu querido, muito obrigado, cara. Esse é um livro. Esse é um livro que eu muda aqui pra eu mostrar. Opa. Aí. Léo Sombra. Esse é um livro que eu lancei. Você vai autografar ele pra mim depois, por recentemente, favor. Né? Final do ano passado, acho que em novembro, né? Fiz a exposição na Belisário, né? Na galeria. Foi aquele que eu fui? Foi. Exposição que você foi. Obrigado. E no final foi o lançamento do livro, né? O livro eu já tinha um sonho de fazer ele
Mas é como eu te falei, né? Fazer livro no Brasil é muito caro. Mas você não conseguiu um mecenas aí pra... Não consegui nada. Totalmente independente, sem editora, sem nada, né? Porra, que mérito. Eu tive Parabéns. que arcar. Eu tive que arcar com Parabéns, tudo, né? Tanto que as reuniões duraram 6 anos. 6 anos? Até... Puta que pariu. Até se concretizar, né? E, cara, eu me senti na obrigação de lançar esse livro, né? Porque é uma série muito especial pra mim, né? Essa série eu fiz quando eu sofri um acidente, eu fiquei em casa e eu fiquei improdutivo, né? Eu não fiquei sem fazer nada em casa, né? Como você vai ficar? Quebrou as pernas? O que foi? Eu quebrei o tornozelo e eu fiquei de muleta em casa, sem trabalhar. E esse meu lado de fotografia falou, não, você não pode ficar parado, você vai ter que produzir alguma coisa em casa para retratar tudo isso que você está passando. E eu comecei a coletar algumas coisas do jardim, né? Um pouco de natureza, uma mescla de natureza morta com alguns objetos, né? Tá no teu site? Umas fotos dessa? Acho que tá sim. Joga pra nós aí, Bibs. Na aba chamada Cura Áspera. Vamos dar uma olhada aí pra mostrar pra galera esse trampo. Ah lá. Cura Áspera. Press release ali. Isso aí. Então, é uma série muito especial para mim, né? Porque eu ficava em casa produzindo, né? Com toda a dificuldade, né? Eu fotografava de dia, né? Usava uma luz de uma janela, montava uma barraca do lado, vedava toda ela, né? Colocava um pano vermelho para absorver a luz que estava entrando de fora e montava os químicos de bandeja. É a asa de uma libélula? É uma asa de esperança. Foi uma das fotos mais difíceis. Esperança é aquele bichinho verde, né? Que Esperança é o pessoal fala verde. que é grilo, mas não é grilo. É a foto mais Grilo difícil de fazer, porque você não consegue perceber, mas ela tá colada com dupla face num encarte de CD transparente. Jura? Porque as articulações dela, elas não ficam retas, né? Se você deixar ela natural, ela se fecha. Ela se fecha todinha, né? Então foi preciso colar ela para poder fotografar. Imperceptível, né? É imperceptível, né? Até porque a imagem é um pouco poluída, né? E que processo é esse? Porque ele nossa, o velho aqui. Ele tem esses pontos meio de foto antiga. Ele tem, Qual foi o processo que você usou aí? Eu acabo usando papel vencido, né? E o papel vencido, ele causa essas... É tipo uma microbolha, não é? É tipo uma microbolha. Ele causa essas estranhezas, né? Enfim. Mas isso é com pinhole? Isso... Não, esse processo ele foi fotografado com uma Pentax ME. E... 35mm. 35mm. Desce um pouco mais, Bibs, pra gente ver. Uma lente 50mm e como eu precisava chegar muito próximo do assunto, eu usava os filtros close-up para transformar a lente 50mm numa macro. Olha essa da pena. A pena acabou se tornando um elemento para mim, né? Porque acho que ela representa um pouco de leveza, de liberdade, né? Naquele momento que eu estava meio aprisionado em casa. Cara, você imagina ali. Olhando o seu livro ali do Ivan Pen, né? Acaba as bitucas de cigarro dele, Sim. que eu sou apaixonado, né? Esse trabalho dele acabou virando uma inspiração para mim fazer. Você foi na exposição dele? Eu fui na exposição. Nossa, umas cara. 2 vezes. E ver aquelas ampliações. É lindo, né? De frente. É maravilhoso, cara. O Ivan Pen, pra mim, é o meu maior ícone da fotografia. Eu gosto muito. Gosto mais do Mário Cravo Neto. É. Mário Cravo Neto, eu acho que junto com Miguel Rio Branco. Enfim, cara, o Brasil é um celeiro de... Eu amo o Walter Firmo, cara. Walter Firmo também, eu sou apaixonado por ele. Filha da puta, faz com as cores, eu fico pasmo, cara. Desce um pouco mais, Bibs, vamos ver. O que é isso? Um espelho? Isso é um espelho retrovisor quebrado. No meu processo no final da fisioterapia, eu tava voltando para casa e um motoqueiro passou e quebrou o espelho retrovisor e foi embora. E aí eu tive que descer do carro com as muletas e eu recolhi esse pedaço do retrovisor e deixei no carro e achei que era válido fotografar ele também. Cara, sensacional, porque para você tem um significado incrível, né? Para fazer parte
do processo criativo daquela época, né? Desce um pouco mais, vamos ver mais um pouquinho. E essa minha companheira, minha falecida avó, que eu perdi na pandemia. E foi um start a mais para eu ser obrigado a finalizar esse livro, né? Já que eu dependia de recursos, uma motivação a mais, né? Então, ela foi a principal inspiração para eu ter concluído, finalizado esse livro, né? Sensacional, Léo. E ela me ajudou muito, né? Me ajudou muito a cuidar de mim. E eu acabei perdendo ela na pandemia. E eu me senti obrigado a fazer o livro em homenagem a ela. Que massa. Lindo. Sinto muita saudade dela. Massa. Muito. E a exposição tá lá no Belizado ainda? Não, como a exposição, ela... Imagina, mano. Tem uma aguinha aqui pra você. Foi mal. Imagina. Fica à vontade. A exposição acho que ela ficou 2 meses, né? Era uma exposição passageira, né? Em conjunto com o Toniel, que fazia aquelas esculturas, né? Maravilhosas. Sim. Aquelas esculturas queimadas. E a exposição ficou 2 meses na Belisário, né? Então, eu casei o final da exposição para o lançamento do livro. Do livro. E fora da exposição, quer dizer, o livro é da exposição, né? Claro, né? Chama Cura Áspera. Ele tá voltado mais pra exposição. Mas dentro da parte ali de... clica ali em Polaroids. Vamos ver. Já que o Léo falou que ama toda a parte de textura e tudo mais, eu quero ver essas imagens. Isso é imitando uma Polaroid, né? Você vê que ela tem o mesmo formato. Não sei se você já chegou a ver o chassi do próprio Polaroid. Sim. Depois que você usa, você descarta. Sim. Eu usava o tamanho dele para cortar um filme, um papel, e já colocava dentro dele. Massa. Colocava... Enfim, ao longo do tempo que eu ia usando os Polaroids, eu ia guardando aqueles packzinhos. Porque você descola ele, né? Sim. Ele fica com a foto aqui. É o próprio chassi onde ficava as 10 chapas. Eu guardava e usava ele de suporte para fotografar. Eu cortava o papel do tamanho do Polaroid, colocava dentro dele e jogava tudo num saco escuro. Você usava o próprio chassi. O próprio chassi. Meio que você recarregava o chassi. Recarregava tudo uma noite anterior, antes de sair para fotografar. Deixava tudo no saco escuro. E a cada clique, porque eu só tinha uma foto, né? A cada clique eu levava pro saco escuro, trocava e fotografava de novo, com um papel fotográfico. Que caralho, Léo. Que sensacional, velho. E você tem essas manchas aí do papel vencido, né? Papel do químico. Isso é digital? Né? Isso é um digital. Demais. Às vezes você acaba manuseando e você não usa luva, né? Luva, né? E acaba ficando, né? Eu acho que identifica a foto, né? Cara, eu acho muito massa a árvore seca. Eu acho sensacional. Essa é uma cena próximo de casa, na periferia, né? Que eu gostava muito, né? Cada vez que eu passava por lá, as árvores estavam diferentes, né? Desce um pouco mais, Bibs. Vamos dar uma olhada geral, assim. Isso já é o próprio negativo do Polaroid. É legal como a película, né? Ela é muito sensível e... isso eu acho que acabou virando... Acho que foi um pouco de acidente também, porque eu acabei molhando sem querer a película e ele formou essas raízes que você vê meio... entrando pra dentro. A Polaroid chegou a lançar uma vez um tipo de filme que chamava Polaroid Transfer, que você tirava essa película e você podia aplicar essa película em qualquer lugar e você podia desenhar. Sim, acho que você tinha que ter uma impressora para isso, né? Você tirava, passava ela na impressora e depois você podia aplicar. Meio que aquele processo que o Zilberstein fez na última exposição dele. Sim, exatamente. Pode descer, vou dar mais uma olhada. Essa é a esquina do teatro? Isso é a esquina do Teatro Municipal. Uhum. Isso são polaroids com dupla exposição.
Olha essa aqui demais. A dupla exposição, para quem não conhece, você engana a câmera, né? A cada foto que você faz, você precisa passar para a próxima. E aí você encavala uma outra imagem em cima da que você fotografou e engana ela, você não passa. Isso que eu acho tão sensacional da fotografia, né? Que a gente estava falando lá no começo. Ela é tão básica e tão simples como uma câmera de pinhole, mas ela te dá uma abertura a um processo criativo infinito, né, cara? Infinito. Entanto que ela tá aí há quase 200 anos e, cara... Você não precisa usar da fotografia para ter um suporte fotográfico, vamos dizer, ó. Ó o Madrugas. Quem conhece o Madruga, olha ele aí, ó. Cara, isso é bem Avedon. Os retratos do Avedon que ele fazia quando ele ia pro oeste. Uma época eu comecei sensacional. Uma época eu comecei a retratar pessoas gêmeos, né? Gêmeos, trigêmeos. É um artifício que eu gosto muito de retrato. E minha avó era meio que cobaia de tudo, né? Porque todas as minhas experiências fotográficas, como ela estava ali do lado, né? Ela acaba sendo a minha modelo para tudo, né? Nessa foto aí, por exemplo, ela tava um pouco puta porque ela tinha acabado... Dá pra ver que ela vai te bater já já. Eu tinha acabado de chegar com ela do médico, né? Então ela tava cansada, né? A gente tinha acabado de voltar do oftalmo, né? Tá muito feliz, não. E ela falou, eu não quero posar pra você porque eu tô cansado, né? Eu fui praticamente obrigado a pedir pra ela pra retratar, né? Que ela tava com um tampão no olho na época. Clica ali agora no Novas Paisagens. Vamos dar uma olhada ali. Novas Paisagens é meio que um... É meio que um contraposto de... Aí tem alguma coisa daquelas fotos que você fazia no caminho da sua casa pro Tem, estúdio? Tem. Nossa, vamos Tem dar um uma olhada. pouco. Novas Paisagens acaba sendo uma porta de entrada para as galerias, para a exposição, né? Eu levava minha Chica, né? 6x6, todos os lugares que eu ia. Aquela de 2 lentes? Aquela de 2 lentes. Se não me engano é a MET 124B. Uma câmera maravilhosa, prática. E essas imagens acabam sendo uma porta de entrada pro mundo artístico, né? Vamos dizer assim, para as exposições, para a galeria. E em casa eu não tinha filme para fotografar. Eu tinha apenas o papel. Se eu tivesse fotografar com filme, eu precisava mandar revelar. Para depois fazer ampliação. E aí um dia eu tive um start de... Por que você não coloca... Você corta o papel do tamanho do frame e expõe ele? E aí, analisando bem, eu cheguei a fazer uns testes, até porque a fotometria é totalmente diferente, né? Um filme convencional, você tem ISO 50, ISO 100, 25 e vai lá. O papel não, o papel você varia de 1 a 6, né? Então o tempo de exposição ele é muito longo. Muito maior, né? É muito longo, né? E eu resolvi fazer com papel e deu certo. E aí eu fiz essa série, mostrei para um curador que se chama Renato de Cara. E ele resolveu levar isso para uma feira de arte. Casou bem na época que eu tinha começado a fazer a série. Ele falou, por que você não amplia isso e a gente resolve levar para a SP Arte? Isso é a Oca? Isso é a Oca. Nossa, eu fiquei pensando, falei, nossa, tem uma coisa meio Rio de Janeiro. Aí que eu comecei a ter noção das janelas da Oca. E aí... Que maravilhosa essa imagem, Léo. E aí, puta que pariu, às vezes você pega um papel lindo. que contrasta mais, alguns que... Enfim. Não, e eu sou aficionado por grão, cara. Eu acho que... Paranapiacaba? Não. Isso é um canal de Santos, é um cais, o cais do tá. Pia. Não, é que eu só olhei pra luminária, pro poste... Você vê que você tem embaixo. Tem um pescador ali no... Sim, verdade. Primeiro. Eu amo essa imagem, só. E eu fiz essa série e mostrei pra ele.
Isso é uma América Latina, não é? Isso, Memorial da América Latina. Eu fiz essa série e mostrei algumas imagens para ele. Ele falou, ó, eu tô pensando em levar essas imagens para SPH. Uhum. E a gente produziu algumas imagens, ele levou para a feira. E como toda feira, as instituições como MASP, Pinacoteca, elas sempre são as primeiras a fazer uma varredura de tudo que elas querem, ou seja, elas passam por todos os estandes, por todas as galerias e analisam todas as obras e recebem recursos para isso de algumas empresas. Então elas fazem como se fosse o Michael Jackson comprando obra de arte, sabe? Uhum. Passa, eu quero isso, quero aquilo. É tipo uma curadoria da curadoria. Uma curadoria da curadoria. Eles recebem essa verba de algumas empresas que fazem a doação das obras que eles compram pro acervo. Uhum. E a Pinacoteca resolveu comprar 5 imagens. Porra, parabéns, velho. Que sensacional. E... Que demais. Se eu não me engano, foi na SPArt 2011. Uhum. E desde então, as portas começaram a se abrir para mim depois que a Pinacoteca adquiriu essas imagens. Até então, Cássio Vasconcelos tinha sido o fotógrafo mais jovem a integrar o acervo. Nossa, eu adoro o Cássio Vasconcelos. Cara, Cássio, eu quero te trazer aqui um dia, porque, cara, a série Aeroportos, aquela série dos aviões, pra mim, é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. E vai ser sensacional conversar com você aqui. E aí depois eu fiquei sabendo, através do curador, na época do curador de fotografia da Pinacoteca, que é o Diógenes Moura. Um abraço, Diógenes. E eles incluíram essas 5 imagens no acervo da Pinacoteca e eu acabei ficando como um dos fotógrafos mais jovens a integrar o acervo da Pinacoteca. Que demais. E aí começaram a aparecer exposições, convite para participação de catálogos, né? Uhum. De livro, até da própria instituição, né? Ela pegou as imagens e levou para exposição fora do país. Então, para mim, é uma série muito especial, né? Que eu fiz. Fiquei fotografando alguns anos, né? Até ela realmente se concretizar assim, dessa forma. Cara, que lindo isso. Eu não tinha essa ideia, não, velho. Parabéns mesmo. Obrigado. Porra, que foda. Pô, é maravilhoso, cara. De projeção internacional, então. De projeção. Ah, garoto. Mas... Pessoal, super rapidão. Cara, eu preciso muito ir no banheiro. Vai lá. E olha que eu fui quando eu entrei, cara. Meu Deus. Mas tá rolando ou não? Tá rolando. Tá rolando? Vai lá. Já tá no plano geral. E depois você sai, pode continuar? Só se vocês quiserem. Pode. Se vocês quiserem render um outro assunto, tá? Eu fecho aqui. Eu fecho ali ou eu deixo? Não, pode deixar, tá bonito. deixar? Tá bonito Tá aí bom. na imagem. Vocês veem que eu abri de volta aí, vocês. Tá. Tranquilo, meu querido, vai lá. Mas me conta dessa bonitinha aqui, cara. Essa câmera é muito especial, né? Porque quando você começa a trabalhar de formatos pequenos, como 35, 120, e aí você vai subindo na hierarquia da fotografia, como se diz assim. E aí você chega no grande formato e você não quer mais voltar. Porque você tem um negativo de muita qualidade, né? Uhum. Cara, e é muito especial essa câmera, né? É uma câmera da imprensa nova-iorquina dos anos 50. É bem daquela que a gente, quando vê filme de época, que os fotógrafos de imprensa estão usando, essa. E o mais curioso é que você prepara ela, você foca para poder colocar o chassi atrás. Ou seja, a imprensa ela não tinha essa oportunidade de fazer isso. Uhum. Ou seja, elas deixavam... Era muito lento, né? Tinha que ser muito rápido. Eles não focavam, eles mediam mais ou menos a distância, já deixava o chassi engatado atrás da câmera, ou seja, colocava 16, 22 e empurrava a flash. E calculava mais ou menos a distância que estava do ponto focal. Caralho. Ou seja, ele não tinha... Na pura raça mesmo. Na pura raça. Eles não tinham essa oportunidade de parar, focar para poder colocar o chassi. Porque o bagulho tá acontecendo, né? Tá acontecendo. Como é que você falou assim, para aí a briga, deixa eu
recarregar o chassi. Não, as pessoas não iam parar para isso. E é uma câmera que era concorrente da Speed Graphic na época, né? Essa daqui é um modelo mais barato, né? Bush Prisma, uma lente de 135mm, né? E ela tem... Tipo, uma grande formato seria basicamente uma Isso. 70, né? Por uma... Exatamente. E é um modelo Field, né? Que eles chamam, né? Porque você tem uma 4x5 mais compacta, né? Diferente daquelas 4x5... De tripé, megafole, né? Exatamente, aquelas de estúdio gigantescas, né? Então, esse modelo acaba ficando um pouco mais fácil de você sair do estúdio e ir pra rua fotografar com ela. Vou mostrar atrás aqui. Pode mostrar. Que você abre. Que é o capuchão dela para você ver o vídeo, né? E aí depois você fecha, engata a chapa aqui. Engata a chapa aqui. O despolido fica atrás aqui. Você vê, você faz o... Deixa eu abrir ela aqui. Você consegue enxergar melhor. E aí você foca ela. Cara, parece que a fotografia antigamente era muito mais... Dava muito mais gosto, Era não dava? muito mágico, né? Era muito mágico. Que Esse coisa aqui é o trilho de foco. Você faz o foco. Cara, eu queria muito que a galera pudesse ver o que eu tô vendo. Quer dizer, eu tô vendo a cara do Léo, né? Dá pra colocar na câmera. Ah, não, muito trampo. Não vou dar esse gostinho pra vocês vão ficar É na linda, dúvida. e ela tem um sistema de báscula, né? Pros dois lados. Ah, ela tem báscula? Ela Acima de tem tudo, ela tem báscula. báscula? Báscula, pra quem não conhece, é um sistema que você tem para corrigir a perspectiva das linhas, né? É como se fosse aquele... Báscula, né? Você bascula a lente, você bascula... É como se fosse... É como se fosse aquela ferramenta Distort do Photoshop. Sim. É quase a mesma coisa Quase que a mesma você coisa. corrige as linhas. Ou seja, você tem a câmera parada, mas a câmera ela fica parada e você desloca só a lente para você corrigir aquela perspectiva ali. Eu acho que é mais aquela ferramenta Keystone, né? Daí você corrige ela assim, né? Que tem as duas linhas. Também. Você corrige ela de... É que eu não sou muito expert em Photoshop, mas eu acho que o Distort também faz um Distort pouco. também faz. Faz um pouco disso aqui, né? Cara, e é maravilhosa essa câmera. Eu tenho usado bastante ela para fotografar no centro de São Com Paulo. chapa mesmo? Com chapa de raio-x. Por que chapa de raio-x? Como é que é essa história aí, Léo? Porque a chapa 4x5 acaba sendo muito caro, né, para se revelar. E uma vantagem da chapa de raio-x é de você poder fotografar de ambos os lados. Ela tem sensibilidade dos dois lados. E você consegue abrir ela na luz vermelha. Ou seja, é um filme que você consegue manusear de forma melhor. Então você compra a chapa maior e você consegue cortar na luz vermelha ou revelar no próprio químico D76. Que sensacional. Ao contrário dos filmes, você tinha que fazer todo o processo tudo no escuro. Tudo no escuro. Tudo no escuro. Ou seja, se você errasse o lado da emoção, a chance disso dar errado era muito grande, né? Só depois na ampliação Só você ia pra luz depois- vermelha, né? Mas a revelação da A chapa própria revelação tudo no 100% escuro. no escuro. Né? E é ótimo usar a chapa de raio-x. Você vê que eu acabo passando por diversos processos ao longo da vida, né? Desde o pinhole, Polaroid ali, 35. Você já chegou a fazer aqueles calótipos que o pessoal derrama, pega a chapa de vidro, Já. emulsifica. Já fiz ambrotipia já. Com um cara que se chama Roger Sasaki. No Brasil ele é especialista Aham. em fazer ambrotipia. E é um projeto lindo, maravilhoso, completamente complexo, porque é um princípio da fotografia, né? Até então, a fotografia película não existia. A película veio, acho que só em 88 com a Eastman Kodak. Ou seja, você sai com toda aquela parafernália para fotografar, né? Você saía com chapas de vidro, até porque você tinha que fotografar com ela úmida, porque senão não dava certo. E é um processo maravilhoso, cara, maravilhoso. Tem no YouTube, é no YouTube? Eu acho que é no YouTube. Se a galera digitar ambrotipia em inglês,
Eu acho que só digitar Ambrotipia também. Tem uma galera que tem um projeto que é do caminhão, não é? Tem o... Que eles montaram uma câmera na traseira de um caminhão. Assim, não é uma carreta, tá, gente? É tipo esses caminhãozinhos Hulk, né? Que o pessoal chama. E eles fazem umas megas chapas de vidro. E nossa, é surreal de lindo aquilo, cara. Acho que tem um chinês que mora no Canadá, não vou lembrar o nome dele, né? E esse projeto do caminhão aqui em São Paulo é do Ricardo Hentzel, né? Uhum. Que eles fazem pinhole, eles dão oficina no Sesc. Enfim, ele já é bastante rodado nessa área, né? Eles têm um próprio laboratório móvel, né? Que tem uma lente atrás do trailer, né? Uhum. Que ele, assim, a grosso e ele faz a projeção da própria lente, né? Então ele já mostra na prática como funciona a fotografia, né? Que é como você viu aqui, né? É totalmente ao contrário e totalmente flipado, né? Ele é de ponta cabeça e flipado. É muito louco. Flipado. É por isso que a galera mais nova que já nasceu no digital, quando pega até uma Hassel mesmo, que você olha aqui, vê pelo vidro despolido, dá um nó no cérebro, né? Cara, eu penei pra acertar o foco dessa de início. É engraçado que eu trabalhei com um fotógrafo chamado Milton Carello e ele usava o back digital adaptado para 4x5. Ah, sei. E ele você desliza ele, né? Desliza. E você fazia o foco primeiro para poder colocar ele. Uhum. E ele tinha uma lupinha que ele usava para colocar no despolido e focar. E checar o foco. Aí às vezes ele, para ser mais ágil, né? Ele acabava mandando eu focar, né? Para ele poder agilizar. Isso é confiança, hein? Para agilizar mais o processo, né? E ali muito que você legal. foi tendo uma noção. E ali eu fui tendo uma noção, né? Eu sempre fiquei envolvido nesses... Eu sempre gostei da fotografia analógica. Eu tenho câmera digital, mas eu sou preguiçoso. Eu não uso ela. Usa. Não uso. Eu mais alugo do que uso. Eu não... Sim, eu acho que é acho que vai da minha pessoa mesmo a não ter apego pelo digital, né? Se eu fotografar com digital, às vezes eu nem baixo a imagem. Só vou olhar muito lá depois. No cartão. Fica no cartão, né? Fica curtindo lá no cartão. A fotografia analógica não. A fotografia analógica ela tem esses elementos que te deixam mais instigados a entrar a fundo nela. E da dificuldade de conseguir esse material? Os químicos para fazer a revelação, cara, até papel fotográfico. Hoje é um pouco mais difícil, um pouco mais caro também, né? Uhum. Porque tudo acaba vindo de fora. Mas tem uma galera bem grande aí que já está adentrando em todo o processo, né? Hoje, boa parte das pessoas já revelam em casa, né? Antigamente, você precisava levar para o laboratorista, né? Uhum. Assim, ninguém queria perder tempo em revelar, ter todo esse trabalho, né? Então, é bom que o mercado, ele seja mais amplo, assim, para essas pessoas, né? Mas você consegue comprar de boa hoje? Consegue. Em São Paulo, acha? São Paulo acha na 7 de abril ainda tem muita loja com filme, com papel fotográfico também. Tem o eBay, né? Uhum. Tem o Mercado Livre também que você pode... E dá pra importar, comprar no eBay dos Estados Unidos, no Amazon? Dá pra trazer Até na BH também, né? Tem algumas coisas. Até na BH tem algumas coisas, né? Pouco, mas tem, né? Você consegue trazer ainda bastante coisa. E onde vai parar isso aí, Léo? Qual que é a próxima etapa? Cara, a próxima etapa é mais um livro, né? Mais uma exposição... Sim, o legado que a gente deixa na vida são essas coisas, né? Livro, exposição. De parte de experiência fotográfica, você pensa em alguma coisa que você não fez ainda e tá louco para fazer? Cara, eu acho que ensinar fotografia na periferia, né? Para as pessoas que não conhecem, né? Um projeto social. Um projeto social, né? Vai além disso tudo, né? Porque aqui no centro você acaba tendo uma gama maior de profissionais que fazem isso, né? Uhum. Que é válido também, né? Eu sempre que eu tento estar nessas exposições, nessas oficinas, né? Para absorver o máximo essas coisas, eu tento me colocar também. Agora, quando você faz parte dessas oficinas fora do eixo central, você percebe que as pessoas não vão, assim. Quem é daqui não vai para lá.
É uma coisa que é muito louca, que é de São Paulo, né? São Paulo é uma cidade só, mas as pessoas são muito regionalistas, né? Ela tá nos seus mini-centros ali. Eu não julgo, porque, sabe de uma coisa? As pessoas trabalham o dia inteiro, enfim, elas fazem esses grandes deslocamentos da periferia para o centro, elas gastam em média 1h30, 2 horas. Aí você soma 5 dias, quem trabalha de segunda a sexta. Um dia inteiro, né? As pessoas, aí chega o final de semana, as pessoas estão esgotadas. Elas vão ficar ali na onde elas estão, né? Elas não vão mais querer vir para aqui. Entendeu? Passa de segunda a sexta vindo pra cá por causa do trabalho. E chega no final de semana, elas vão curtir o que tá ali perto delas. E elas resolvem ficar, porque elas já estão esgotadas, né? De ficarem 2, 3 horas nesse deslocamento de São Paulo, né? Da região periférica pro centro de São Paulo. E vice-versa. Quando você faz aqui na região central, enchem, né, as oficinas, cursos. Aí quando você faz na periferia, não tem um grande interesse do público daqui se deslocar para lá, né? Massa. Enfim. Tomara que dê tudo certo, velho. Tomara. E você tá buscando patrocínio, alguma coisa assim? Não, por enquanto não. Não, ainda por enquanto eu tô produzindo. Tá no projeto mesmo? Tô no projeto, sim. Eu sempre tento produzir uma certa quantidade, parar um pouco, analisar o que eu estou fazendo. Se não tiver bom, eu parto para outros artifícios, né? Outros argumentos. E a gente vai produzindo conforme vai sentindo o feeling da coisa, entendeu? Que eu acho que é o lado mais artístico, né? Você vai sentindo o momento certo, vai tendo uma curadoria própria primeiro, para depois ir dando o próximo passo. Para jogar no mundo. Na minha opinião, acaba sendo um pouco cansativo você ficar imersivo ali muito tempo, sabe? Eu acho que você tem que distrair um pouco, você tem que parar, mostrar para outras pessoas, né? Perguntar, porque você fica só com o projeto para você, sem outras pessoas analisarem, né? É muito cômodo, né? Porque você acaba gostando, né? E cansa o olhar também, né? E cansa o olhar, você né? não dá a oportunidade de outras pessoas que são de fora conseguir interpretar aquilo e dar uma opinião que às vezes você não conseguia mais enxergar, porque você tá tão bitolado com aquela coisa que para você já é natural enxergar uma coisa que talvez seja um erro. E a crítica é bem-vinda também, né? Quando você tem algumas pessoas que dão o rumo para você, é sempre válido também, né? Maravilha. Léo, parabéns, cara. Obrigado. Teu trampo é foda, viu? Como assistente, como artista. Espero que dê tudo certo aí nas suas futuras... Obrigado pelo convite. Aproveite o livro, tá? Com certeza. Você vai autografar pra mim daqui a pouco. Quem tiver interesse, tá pela Lovely House, Casa de Livros, tá? Só procurar aí no Instagram. Dá essa força aí, galera. O Léo é sensacional. Vale a pena. Cada livro vendido vai ser plantado uma árvore, né? O projeto que a gente tinha de fazer, né? Então, se você adquirir um livro, você vai estar ajudando a plantar uma árvore aí, que a gente está precisando muito também, tá bom? Léo, deixa suas redes sociais pra galera te seguir. Acho que é Léo Sombra 05 Instagram, acho que eu não sou muito ativo em rede social, né? Eu não sou muito ativo, mas o pouco que eu faço, das coisas que eu produzo, tá no Léo Sombra 05 no Instagram. A gente vai colocar aqui embaixo e você também me segue no Renan Prando e se inscreve no canal, deixa seu like, o Léo merece, compra a porra do livro, entendeu? É um livro, é uma árvore, é um incentivo do Léo continuar trabalhando e a fotografia andar e aprimorar cada vez mais. Léo, brigadão, meu velho. Obrigado, queridão. Obrigado. Até a próxima, galera. Fui. Obrigado.